Olá, pessoal. Eu sou a Marcélia da Canadá Newnet e hoje nós vamos começar o nosso webinar Canadá Newnet Novos Destinos. Hoje nós temos a nossa convidada, Naê Cruz, representante do Grupo Guedo, que tem instituições de ensino aí espalhadas pelo mundo. Tem aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Espanha, França, Dubai, Malta, enfim, vários destinos para vocês explorarem, escolher qual programa que você quer fazer, né? E vir e estudar, não só aqui no Canadá, com a Canadá Newnet, mas também em outros destinos que a gente está abrindo aí esse portfólio, essas mais opções aí para vocês explorarem o mundo. Naê, fique à vontade para apresentar tudo que vocês têm a oferecer. E, gente, fiquem até o final, porque tem scholarship, tem muitas novidades boas para vocês começarem aí um ano de 2026 completamente diferentes, né? Empolgados aí para conhecer esse mundo, né? A gente tem que pensar grande. O mundo é muito grande para a gente pensar pequeno. Então, vamos aí começar o nosso webinar. Naê, fique à vontade para apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Naê Cruz, eu sou representante do Grupo Guedo aqui no Canadá. Marcélia, muito obrigada pela Canadá New estar me recebendo aqui hoje. E, gente, como a Marcélia falou, o mundo é muito grande para a gente pensar pequeno, então, que tal a gente dar uma volta ao mundo, né, com o Grupo Guedo? E, de fato, o seu futuro vai começar com a gente, porque a gente tem opção para todos vocês, para bacharelado, para mestrado, então, vamos lá conhecer um pouco do Grupo Guedo aqui. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do nosso grupo, tá? O grupo ele foi fundado pelo nosso CEO, o Dr. Hannah, que está aqui na foto. Foi fundado em 2010 no Reino Unido e a gente tem opções de estudos em vários destinos, pelo menos 12 destinos diferentes, e a gente vai cobrir eles aqui hoje com vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho do nosso grupo, tá? Então, o Grupo Guedo, ele foi fundado em 2010, no Reino Unido, pelo Dr. Hannah, que está aqui na foto, e a gente oferece opções de estudos em 12 destinos diferentes e mais. Então, vamos dar essa volta ao mundo aqui, conhecer um pouco da Austrália, França, Alemanha, Malta, Espanha, Dubai, Estados Unidos, e, de repente, um desses destinos vai ser o destino que você vai escolher para o seu futuro e desenvolvimento da sua carreira. Nós cobrimos cursos, tá, na área de graduação, mestrados, doutorados, certificados e diplomas. Nós temos as áreas de Business e Hospitality, Health e Sustainability, Technology, Construction Management e também temos Creative Arts. Os serviços que a gente oferece para vocês são bolsas e ofertas super especiais, tá? Suporte para visto, então significa que vocês não vão precisar se preocupar com a parte de aplicação de visto, essa parte que é burocrática, muita gente não gosta de fazer, né? A gente faz para você sem custo algum. A sua única preocupação vai ser reunir os documentos necessários para fazer a aplicação desse visto. Nós temos pagamentos parcelados, o que ajuda bastante na hora de fazer a programação dos seus estudos, e as aulas também são em horários flexíveis, tá? Que vocês vão poder estudar e trabalhar, que é um dos pontos principais quando a gente fala, né, de estudar no exterior. As nossas universidades aqui que a gente vai cobrir de BS Dubai e Malta, a EMA, que é a École de Management Appliqué em Paris, MLA College, é nossos programas de operações marítimas e desenvolvimento sustentável com um delivery online, tá? São programas online. A Schiller International University, com campus em 4 diferentes países. A ICN Business School, APAC Australian Performing Arts, e a nossa faculdade de medicina, o Awesome Western Atlantic University School of Medicine nas Bahamas. Então, vamos passar aqui por cima, fazer um overview dos destinos de uma vez e depois a gente fala um pouquinho individualmente sobre eles. Então, Alemanha, o primeiro destino, a gente tem Heidelberg e Berlim. São 2 cidades na Alemanha, onde você pode trabalhar 20 horas durante os seus estudos e, no final dos estudos, você pode aplicar para os 18 meses de Post-Study Work Visa. É um visto de trabalho quando você termina os seus estudos. Aqui no Canadá é o equivalente ao PGWP, vocês têm mais conhecimento, né? E o melhor de tudo, para você que vai fazer, de repente, um curso de mestrado, que você quer levar sua família, a Alemanha é o destino para isso. É um destino onde você consegue, com o seu partner, levar o seu cônjuge para trabalhar,
ele recebe, ou ela recebe 40 semanas de work permit para o trabalho durante o período de estudo. A sua filha ou seu filho vai poder também, a partir de 6 anos, estudar na escola pública na Alemanha. Então, para os alunos, né, que querem viajar com a família, aproveitar esse tempo fora, se qualificar e desenvolver sua vida profissional, a Alemanha, para famílias, é um ótimo destino. Em seguida, a gente tem Tampa. Tampa, você pode trabalhar também durante os seus estudos, mas somente dentro do campus da universidade, tá? E aí, durante o período de estudos, você pode trabalhar 20 horas semanais. Nós temos também o OPT. O OPT é um visto igual ao PGWP aqui no Canadá também. É um visto que você aplica para ele quando você termina os seus estudos de ensino superior. Então, esse programa, esse OPT, esse visto de trabalho, ele tem duração de 12 meses, podendo chegar até 36 meses para programas STEM. Os programas STEM são os programas na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, a galera que está, né, interessada nesse tipo de programa, vocês têm um pouquinho mais de benefício para um visto de trabalho pós-estudo. Em seguida, vamos para a França, com Paris e Nancy. São 2 cidades na França, onde os alunos também podem trabalhar 20 horas durante os estudos, e no final do programa vocês podem aplicar para um visto de trabalho também, de 12 meses, para procurar emprego, para aqueles que não têm emprego ainda. Para quem já tem emprego, maravilha, né? Vocês só vão aplicar para o visto e continuar trabalhando. E também temos benefícios diretos para estudantes na França, como um benefício subsidiado do governo, onde você consegue desconto na passagem de transporte público, e também um auxílio para aluguel, durante o período que você estiver morando na França. Em seguida, vamos para a Espanha. Na Espanha, a gente tem como destino Madrid. E em Madrid, o bacana é que os alunos podem trabalhar até 30 horas semanais. Como vocês conseguem acompanhar aqui, a maior parte dos destinos, eles têm apenas 20 horas de trabalho. Mas lá em Madrid, você consegue trabalhar 30 horas durante o período do seu estudo. Além disso, no final do programa, você também tem 12 meses de job seeker, um visto de trabalho também, quando você termina o seu ensino superior, e durante esse período você pode não somente procurar um emprego, mas também abrir um negócio. Então, se você tiver a fim de empreender e quiser abrir um negócio na Espanha, é possível também. E para a Espanha você também tem uma facilidade em levar a família, mas é diferente da Alemanha. Na Alemanha você tem os benefícios bem claros. Na Espanha, se você for um pai ou mãe solteira levando a sua criança, a criança vai ter o visto atrelado ao seu, e ela vai poder estudar na escola pública. Porém, se você for uma família onde uma das pessoas não vai estudar, a outra, o cônjuge, não tem um benefício direto de trabalho, porém, existe um visto de nômade digital, onde, dependendo daquela pessoa, se você tiver um emprego que você consiga trabalhar remoto e se qualificar dentro dos critérios do programa, você consegue aplicar para esse visto de nômade digital, e aí fica tudo bem também. Em seguida, vamos para os Emirados Árabes, né? Os Emirados Árabes, o nosso público brasileiro não conhece muito ainda dos Emirados, apesar de Dubai ser bastante falada e ter uma certa procura hoje em dia pelos cursos de idioma em Dubai, mas temos Dubai e Ajman. E lá em Dubai, os alunos podem trabalhar 20 horas durante o período de estudos. Em Ajman é diferente, porque em Ajman nós temos programas de MBA, e com o MBA você consegue um visto de Management Training Visa, que é nada mais que um visto de trabalho. E com isso você consegue trabalhar até 40 horas semanais durante o seu período de estudos, o que é algo completamente inédito, né, em qualquer destino que a gente tenha aqui de intercâmbio. E lá também, quando você termina, você consegue aplicar para um visto para ficar no país para trabalhar. Esse visto ele tem a duração de 120 dias, mas é 120 dias para você procurar um emprego. Se você já tem um emprego, né, você vai estar lá por um tempo prolongado, então provavelmente as chances são que você já tenha um emprego, você só vai renovar o seu visto e vai poder continuar em Dubai. Tá? Em Dubai é um destino onde, desde que você tem uma job offer, você consegue estender o seu visto de trabalho. O melhor de tudo, né, Dubai não precisa de comprovação financeira quando você aplica para o visto. Então, para você que, de repente, tem ali uma dificuldade, né, de fazer a comprovação financeira, esse é um destino perfeito. E o melhor deles é que Dubai não tem imposto de renda em cima de recebimentos. Então, quando você trabalhar em Dubai, Marcélia, nossa, imagina, trabalhar e 100% do que você receber é seu, tá entregue, né? Nada melhor do que isso. E para finalizar... Não esquece de Malta, você falou Malta, hein?
Não, eu falei, não pulei, eu pulei Malta, Foi. então vamos Nem voltar você para pode ir Malta. para os Emirados. Então vamos voltar para Malta aqui. Então, Malta é um destino, Marcela e eu já conversamos sobre Malta. Malta é um lugar maravilhoso, gente. Vocês vão ver aqui pelas fotos também, para quem não conhece Malta. Em Malta, nós temos 20 horas de trabalho durante os estudos para os alunos, e quando você termina os seus estudos, você também pode aplicar para um visto de trabalho de até 9 meses para procurar um emprego, ou caso você já tenha o seu emprego, para estender o seu visto de trabalho, tá? E o melhor de tudo para Malta, tem uma das menores taxas de desemprego da União Europeia, é 2,6% de desemprego, ou seja, 97% da população em Malta está empregada. Então, significa que vocês vão ter um desenvolvimento de carreira lá. Tem várias oportunidades de emprego, não falta emprego em Malta, e Malta, vocês vão ver, é um lugar maravilhoso. A gente já falou sobre os Emirados Árabes, então vamos pular agora para a Austrália. Então, finalizando com Brisbane, nós temos a nossa instituição, o nosso Conservatório de Performing Arts, em Brisbane, APAC, e durante o período de estudo você consegue trabalhar 24 horas semanais, né? Também um pouquinho diferente do restante dos outros destinos, mas o bacana de Brisbane é que no final do programa você pode aplicar para um postgraduate ou um visto de trabalho de até 2 anos, né, para continuar na Austrália, e o salário mínimo na Austrália é super alto. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo em Brisbane é de 27 dólares australianos a hora, o que permite com que você, como estudante internacional que só pode trabalhar meio período, consiga, de fato, trabalhar o meio período, viver, estudar, se manter de uma forma bem confortável. Maravilha. Então, vamos aqui, Marcela, cobrir o nosso primeiro destino, a nossa primeira escola, instituição, a Schiller International University. A Schiller, ela está localizada em 4 cidades, em 4 países do mundo. Tá? Então, o melhor de tudo, dos benefícios que a Schiller oferece, para mim, é a mobilidade acadêmica. Tá? Então, imagina um aluno que queira fazer um bacharelado de Relações Internacionais. Esse aluno ele pode estudar 1 ano cada, então é um programa de 4 anos, e durante esses 4 anos o aluno pode estudar 1 ano em Tampa, 1 em Madrid, 1 em Heidelberg e 1 em Paris. E no final desses 4 anos, não somente você vai ter todo esse conhecimento de mundo, um network maravilhoso, né, morando nesses 4 países, você também vai poder falar de uma certa forma fluentemente o idioma dos outros países, porque durante o tempo que você estiver em Madrid, Heidelberg e Paris, você vai ter aula 1 vez por semana do idioma local, ou seja, você vai aprender espanhol, alemão e francês. Então, 4 anos, bacharelado, 4 idiomas, que é alguma coisa melhor do que para estar pronto para o mercado. Várias línguas, né? São vários idiomas, é um plus, assim, enorme, ainda mais para alguém que vai fazer relações internacionais, né? É um currículo invejável. Exatamente. E por que a gente fala sobre a Schiller? Quais são os benefícios de estudar na Schiller? Você tem um diploma universitário americano. Além disso, se você quiser fazer um programa que tenha um diploma americano e britânico, é possível. Nós temos algumas opções dos nossos cursos, onde você escolhe um dual degree, né, que é a opção de ter os 2 certificados. Essa informação ela tem que ser passada para a Marcela antes, logo no início, quando você estiver decidindo, tá? Porque tem toda uma programação. E o seu último ano ele é feito em uma das nossas universidades parceiras, ou em Dublin, ou em Londres, para terminar o seu dual degree, e aí você tem 2 certificados, um americano e um britânico. Como eu comentei, você tem a possibilidade de mudar entre os campos sem a perda de créditos após 1 ano de curso, então você consegue aproveitar o máximo possível dessa mobilidade acadêmica. Nós temos a parceria com a UNITAR. A UNITAR é um braço das Nações Unidas, e é um braço onde é focada em desenvolvimento e pesquisa. Tá? Então, os alunos eles têm uma oportunidade também em fazer um estágio dentro da UNITAR. Imagina ter no seu currículo que você estagiou dentro de um órgão das Nações Unidas. É também uma credibilidade enorme quando você vai procurar emprego. O inglês é a língua oficial, tá, gente, em todos os campos. Então, assim, não se preocupem. Ah, meu Deus, mas eu não sei alemão. Não precisa se preocupar. Quando você estiver na Alemanha, você vai estudar inglês, em Paris em inglês, em Madrid em inglês, e você vai aprender também os idiomas, porque você vai estar lá, né, não custa nada aprender e melhorar o seu currículo também.
As salas de aula são menores, elas têm de 25 a 30 alunos por sala, então isso significa uma atenção individualizada dos professores com os alunos. É bem diferente do que você está acostumado a ver em grandes universidades, onde tem 200, 300 alunos por sala de aula, e acaba que no final você não consegue nem ter um contato tão próximo com o seu professor, tirar dúvidas, né, e debater sobre tópicos importantes. Nós temos também centro de carreiras com foco na empregabilidade global, o que significa que esse aluno ele vai ter um apoio, um suporte dentro da Schiller para se preparar para a entrevista, preparar o seu currículo, participar de feiras de emprego, e toda a parte de preparação para você entrar no mercado de trabalho é feito dentro da Schiller também. E, por último aqui, diga. Não, termine. Assim. E, por último, as aulas gratuitas do idioma local no campus, né, que é um benefício enorme, você não paga nada extra, é uma aula extracurricular, onde você só tem a ganhar em adquirir novos idiomas para o seu currículo. Com certeza. Então, Naê, por mais que o aluno estude 1 ano em Paris, ou 1 ano em Madrid, né, ou até todos os anos, sei lá, em Madrid, não sei, ela vai ter um diploma americano, porque a Schiller é uma universidade americana. Americana, exatamente. Se ela quiser ter um dual, ou seja, um americano e um britânico, ela vai ter que fazer algum módulo em Dublin, é isso? Essa pessoa vai fazer o último ano de estudos ou na nossa universidade em Dublin, ou na universidade em Londres. São 2 universidades parceiras nossas, a Dublin Business Schools e a University of Roehampton. E aí, esse aluno, ele vai ter um valor extra, tá? Então, é importante saber que tem uma taxa extra para você ter essa certificação britânica. E aí, quando você conversar com a Marcele e comigo, a gente pode fazer uma ligação, uma consulta VIP para você explicar os programas disponíveis, e aí, se for do seu interesse em fazer um programa de dupla certificação, aí a gente consegue te explicar como é que funciona, quais são os valores extras, como é que funciona todo o processo dele. Maravilha. E lembrando, pessoal, que por mais que ela fale que possa ser 1 ano, mas vocês também podem fazer 2 anos na Alemanha, ou até 3, e terminar 1 nos Estados Unidos, por exemplo, né? Eu acho que isso não tem problema, porque o currículo é o mesmo, né, Nair? Exatamente, o currículo é o mesmo, não tem problema algum, essa é toda uma questão, a decisão sua, tá? Então, você que vai decidir, eu quero aproveitar o máximo da mobilidade acadêmica, então, eu vou estudar 1 ano em cada campus. Não, eu quero focar um pouco aqui, de repente eu quero aprender o alemão, porque o alemão, ele vai me abrir portas, né, tipo, não são tantos profissionais que tem no mercado falando alemão, então, vou fazer 2 anos em Heidelberg, e depois eu quero fazer 1 ano, de repente, em Paris, e terminar o último ano nos Estados Unidos. Fica a seu critério fazer essa decisão, lembrando que tudo isso é feito em conjunto com a Marcélia e a gente, toda essa decisão ela tem que ser tomada com uma certa antecedência, né, porque tem toda a questão de vistos para se mudar para cada país. Então, a gente tem que lembrar disso para dar tempo de fazer tudo certinho dentro do tempo e não ter nenhum contratempo com visto. Com certeza. Maravilha. Então, vamos aqui falar sobre os programas de bacharelado disponíveis na Schiller International University. Nós temos International Business, International Hospitality and Tourism Management, e aí esse programa ele tem um CPT nos Estados Unidos de 1 semestre. O CPT ele é um estágio, tá, onde o aluno ele pode trabalhar fora do campus. Lá nos Estados Unidos, todos os alunos eles só podem trabalhar durante o período de estudos no campus da instituição. Porém, para o programa de Hospitality and Tourism Management, eles têm acesso a um CPT, né, esse estágio fora do campus, e esse CPT ele pode ser tanto remunerado quanto não remunerado, vai depender da disponibilidade da oferta que vai ter para esse aluno no período que ele estiver lá estudando. Perfeito. Nós temos o programa de International Relations and Diplomacy, o programa de Computer Science, que é STEM Designated, como eu falei lá no início, o STEM Designated são os programas da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que te dão a oportunidade de ter um visto de trabalho no final do curso de até 3 anos. Temos International Marketing, Business Analytics, and Applied Mathematics and AI, que também é STEM Designated. Os programas de bacharelado da Schiller, eles têm duração de 4 anos, o nível de inglês é o IELTS Academic 6.0, e o Duolingo 105. Os intakes, eles acontecem em fevereiro e setembro de 2026 e 2027.
E os valores na Europa, eles são os valores iguais para qualquer um dos campos, tá? Então, tanto Paris, Madrid e Heidelberg é o mesmo valor para o bacharelado de 15.420 euros pelo ano, tá? Nos Estados Unidos, o valor do bacharelado vai ser de 17.610 dólares. Maravilha. Vamos em seguida aqui para os mestrados. Então, os mestrados, nós temos International Relations and Diplomacy, que tem a parceria com a Unitar, onde o aluno consegue aplicar para ter a oportunidade de fazer um estágio dentro da Unitar. Tá? Então, os top 5 alunos de cada um dos cursos que tem a Unitar em parceria, eles têm essa oportunidade de estagiar dentro da Unitar, o que é um privilégio enorme para qualquer pessoa da área. Temos o MBA do International Business, que tem a duração de 15 meses, o Data Science, que é STEM Designated, Digital Marketing e Commerce, Sustainability Management, que também é STEM Designated, e também te dá acesso a um CPT nos Estados Unidos de 1 mês. Como o programa ele tem duração de 12 meses, né, o mestrado, então esse CPT, né, que é esse estágio que você consegue fazer fora do campus, ele tem duração de 1 mês. E ele também tem a parceria com a Unitar, ou seja, você tem a oportunidade de aplicar para um estágio de até 5 meses dentro da Unitar. E temos também o mestrado em Global Finance. Os mestrados, eles têm duração de 12 ou 15 meses, o nível de inglês, o IELTS acadêmico de 6.0 ou Duolingo 105, mas para o MBA e o MBA International Business, o IELTS é 6.5 e o Duolingo é 120. Os intakes acontecem em fevereiro, junho e outubro, sendo o principal, de 2026 e 2027. Para os valores, na Europa, nós temos o valor de 16.500 ou 16.560 para o programa de 12 meses, e para o programa de 15 meses é 20.700 euros. Já nos Estados Unidos, o valor vai ser de 19.410 ou 19.620 pelo programa de 12 meses e 24.525 pelo programa de 15 meses. Além dos programas presenciais, a gente também tem cursos online. E a gente estava conversando outro dia, eu e a Marcélia, falando sobre, né, a procura dos programas online. A gente sabe que antigamente não tinha tanta procura assim, mas hoje em dia as pessoas estão tão ocupadas profissionalmente, às vezes você não tem tempo, né, de se deslocar para outro país, ou você realmente não quer se mudar do seu país, mas mesmo assim você quer fazer avanços profissionais. E com isso você tem essa oportunidade, seja para uma graduação, um bacharelado, ou para um mestrado. Então a Schiller oferece graduação em 2 programas, tá? Com delivery online. Então temos a graduação de International Business, ou o Diploma International Relations and Diplomacy. A duração é de 40 meses e o investimento é de 8.550 pelo ano. Para o mestrado, diga. Se o aluno quiser fazer uma parte online e depois viajar para o país e fazer o restante presencial, ele pode? Ele pode fazer sim, ele tem a possibilidade no bacharelado apenas, tá? Não no mestrado, sim, de mudar para in-person, né? Para presencial. Esse aluno, ele vai ter que estudar o primeiro ano completamente online, mas ele tem que avisar você desde o início, tá? Então, esse aluno, Marcelo, eu quero aproveitar esse primeiro ano para economizar um pouco, me preparar, deixar minhas coisas prontas aqui no Brasil, me preparar para me mudar, fazer aplicação de visto e tudo mais. Então, eu vou fazer o primeiro ano online, mas eu quero fazer os outros anos presenciais. Então, ele tem que te avisar e, de preferência, avisar também se ele vai fazer a mobilidade acadêmica e qual é o primeiro campus que vai querer estudar. Porque a gente tem toda essa parte, né, de visto e tudo mais, então tem que preparar toda a documentação, tá? Então, para o programa de graduação, tem essa opção de fazer online e depois presencial. Para os mestrados, não, porque já é um programa mais curto, né, de 12 meses, e aí nós temos o MBA e o Master International Relations and Diplomacy, com duração de 12 meses, e o investimento é de 10.800 cada um desses cursos. O melhor de tudo, agora em janeiro de 2026, Marcela, é que a gente está com uma bolsa de 75% para esses alunos. Então, você não vai encontrar nenhum curso de graduação com esse valor, e muito menos um mestrado, tá? As aulas que tem o Delivery Online, elas têm aulas semanais ao vivo de 90 minutos, mas também aulas gravadas, né? E como a gente já falou, a possibilidade de estudar um ano online e depois mudar para o presencial. Apenas um ano, né? Apenas um ano. E vamos aqui falar sobre o que todo mundo quer saber, as bolsas. Bolsa de estudo, todo mundo ama bolsa de estudo, quem não quer? Então, para a Schiller International University, nós temos algumas opções de bolsa.
A primeira, para qualquer curso na Schiller, se você pagar o saldo parcelado, que pode ser feito até em 12 vezes, sem juros, você tem 25% de bolsa. Se for pago à vista integral, você tem 30% de bolsa, o que é um auxílio, assim, enorme. Para Heidelberg, na Alemanha, o nosso campus de Heidelberg está fazendo aqui, atraindo todo mundo para a Alemanha. 50% de bolsa, gente, para qualquer programa e qualquer forma de pagamento. Imagina, se você quiser parcelar, mesmo assim tem 50% de bolsa. Lembrando que a Alemanha pode levar o parceiro, que pode trabalhar, e as crianças estudarem gratuitamente, é igual ao Canadá. Exatamente, então é um benefício enorme para famílias, né, que estão procurando aí avanços profissionais e levar a família toda junto. Exatamente. E por último, nós temos a bolsa para quem tem passaporte europeu ou que esteja atualmente na Europa. Então, você brasileiro que tem passaporte europeu, 50% de bolsa para qualquer programa e qualquer forma de pagamento em qualquer um dos campos. Porém, se você está atualmente na Europa com um visto de estudos válido, você também, antes do visto expirar, se for aplicar para fazer um bacharelado ou um mestrado, você também tem acesso a uma bolsa de 50% para estudar em qualquer programa e qualquer forma de pagamento. Na Europa, o depósito inicial é de 2.000 euros, após receber a carta de aceitação. Nos Estados Unidos, o depósito inicial é de 2.400, e o pagamento do saldo restante ele é feito à vista ou parcelado em 12 vezes. Lembrando que, Marcélia, todos os valores eles são válidos para o primeiro ano apenas, tá? Essas bolsas elas são válidas para o primeiro ano do aluno, e nos próximos anos também tem bolsa, mas vai depender completamente do desempenho acadêmico do aluno. Então, quanto melhor você se dedicar, mais notas altas você tiver durante o período de estudos, melhores vão ser as bolsas e as condições que vão ser ofertadas para os próximos anos. Entendi. Então, eles têm a bolsa garantida no primeiro ano, essas aí, né, desde que cumpra esses requisitos, mas para ele manter a bolsa, ele precisa manter o seu score ali, a sua nota, né? Exatamente. Exatamente. Então, ano passado, fomos visitar o campus de Heidelberg e fiquei sabendo de um aluno que recebeu, por conta de notas altíssimas, esse aluno recebeu 70% de bolsa por um dos anos dele. Então, imagina, né, você ter acesso a bolsas e ter uma educação de altíssimo nível e aprender o idioma, né? Então, você tem um combo completo aqui para o seu desenvolvimento profissional e pessoal também. Com certeza. Então, Marcélia, depois de falar um pouquinho aqui sobre a Schiller, vamos para a nossa próxima instituição, que é a ICN. E a ICN é a nossa Business School francesa, e é uma das instituições de maior prestígio no nosso portfólio. Tá? A ICN, ela tem 120 anos de história e excelência, e ela foi votada top 13 da França e top 100 no mundo. Todas as duas votações aconteceram em 2024. E aqui você consegue ver um pouquinho dos nossos campos. Aqui tem o campus de Paris, de Nancy e de Berlim. Todos os campos da ICN, como você consegue ver aqui pelas fotos, são campos enormes e maravilhosos. E a ICN, como você consegue ler ali, ela está falando ICN Creative Business School. Então, é uma escola de business, mas que une a criatividade ativa, né? Então, ele tem esse desenvolvimento ativo para o aluno. Com a ICN, a gente tem mais de 3.300 alunos entre ativos e aluminais. São 130 universidades parceiras. O aluno ele tem a opção de desenvolver também uma mobilidade, dependendo do curso que ele for fazer. Ele consegue fazer um período nos nossos campos, né? Temos 3 campos, um em Paris, outro em Nancy e um em Berlim. Porém, dependendo do curso que esse aluno for fazer, ele consegue desenvolver e fazer também uma mobilidade acadêmica com as universidades parceiras da ICN. Maravilha. E a cereja no topo do bolo para a ICN é que a ICN ela é Triple Crown Accredited. Então, ela tem uma acreditação de tripla coroa. E essa acreditação, ela só tem, ela é bem difícil de conseguir, tá? Para as escolas de business. Somente 1% das escolas de business do mundo tem essa acreditação e a ICN é uma delas. Ou seja, o aluno que se forma na ICN, seja um bacharelado, um mestrado, um doutorado, esse aluno ele tem um prestígio enorme no currículo em ter um diploma da ICN. Perfeito. Vamos então para os cursos que a gente tem na ICN. Vamos cobrir aqui primeiro os bacharelados, com o bacharelado em Management, e aí, dependendo do curso, vai ter
em certos campos ou em todos eles. Tá? Então, para o bacharelado em Management, nós temos em Nancy ou em Paris. Para o International Business Administration, nós temos em Paris e em Berlim. Aí, no mestrado em Management, cobre em todos os campos, o aluno tem essa disponibilidade de escolher qual campus que ele quer estudar. E aí temos os mestrados de ciências. Com os mestrados de ciências temos várias especializações. Tem o mestrado de Brand and Marketing Management, que é em Berlim. O de Finance, Risk and Markets, em Berlim também. Innovative Business Models and Green Tech Startups, também em Berlim. Luxury and Design Management, em Paris. Smart and Sustainable Supply Chain Management, também em Paris. Banque et Gestion de Patrimoine, esse é um mestrado em francês, tá? É somente ofertado em Paris. O Marketing Digital e Estratégias de Influência, também em Paris. E Performance Comercial e Relações de Cliente, também em Paris. Então, dependendo do programa, ele vai ter oferta em francês ou em inglês. E aí, os programas que têm as duas ofertas, o aluno ele escolhe qual idioma que ele quer estudar, tá? A gente também tem doutorado e PhD. Então, na SN, você cobre toda a vida acadêmica do aluno, desde o bacharelado, passando pelos mestrados e finalizando ali com um doutorado, um PhD. Então, temos um PhD em Management e depois o Doctor of Business Administration em Sustainable Innovation Management para os alunos também. O PhD é todo em inglês também ou é em francês? O PhD vai depender, tá? Ele vai ser ou em inglês ou em francês, depende da oferta que tem disponível para o aluno. Tá? Pode ser, e aí, se tiver só em inglês, ele vai ter que fazer, obviamente, em inglês. Se tiver as duas opções, ele vai poder escolher qual idioma que ele quer estudar. E aí, a gente tem aqui o valor do investimento, né, anual. Então, para o programa, o bacharelado em Management, ele tem duração de 3 anos, 9 mil pelo ano. O IBBA são 4 anos de duração, 9.900 pelo ano. Lembrando que aqui a gente está falando em euro, tá? O mestrado em Management, de 2 anos, 14 mil pelo ano. O Master of Science, de 1 ou 2 anos, e aí, como vocês viram, tem várias especializações, e depende da especialização a duração, 12 mil pelo ano. O PhD em Management, de 3 a 5 anos, 9 mil o ano. E o nosso DBA, de 3 anos, 30 mil euros pelo programa inteiro. As bolsas que a gente tem aqui com a ICN, uma é de Early Bird, né, aquela pessoa que paga antes da data de vencimento, né, dentro do pagamento no prazo da offer letter, tem 10% de desconto para esse aluno. E temos também as bolsas de estudos por mérito acadêmico, de 15% a 20% de desconto, baseado no mínimo de 80% a 85% de nota acadêmica do aluno. Então, aquele aluno ali terminou o high school, vem de um ensino médio, de uma escola de prestígio, tem boas notas no currículo, né, ótimas notas, esse currículo desse aluno vai ser analisado, e dependendo das notas dele, desempenho dele acadêmico, antes de entrar na ICN, esse aluno tem a chance de conseguir também uma bolsa de estudo por mérito acadêmico. Até ele então vai ser avaliado antes de entrar, e aí, dependendo das notas, ele pode ter esse desconto de até 80%? Não, de 15% a 20% de desconto, e aí a nota dele tem que estar ali entre 80% e 85%, okay. Ou seja, notas altas. Tá bom? Perfeito. Então, vamos agora para a nossa próxima instituição, que é a IMA. A IMA é a nossa École de Management Appliqué, que fica em Paris, e tem 20 anos aí de tradição no mercado. A IMA, os pontos principais dela. Primeiro, ela está localizada no centro de Paris, fica próximo ali da Torre Eiffel. Então, para quem, né, tem esse desejo de conhecer a Torre Eiffel, é um grande marco, um ícone, né, de Paris. Eu já morei na França e era um dos meus sonhos também conhecer a Torre Eiffel, e já fui lá, conheci. Então, gente, para quem tem interesse, né, tem esse sonho, tá aí pertinho da escola. Os cursos também são em inglês ou francês. As aulas são com professores e profissionais da área, ou seja, você vai ter acesso, né, a um network maravilhoso e possibilidade de desenvolver a sua carreira também. Turmas pequenas, que garantem também a atenção individualizada, então você tem esse contato direto com o seu professor. Temos valores acessíveis, bolsa de estudos e descontos. Os planos de pagamento também são flexíveis. Nós temos a certificação Quali-OP, que é uma certificação francesa e que garante a qualidade de ensino para os alunos que estudam dentro da IMA. E
acima de tudo, uma comunidade multicultural. Morando em Paris, você vai conhecer gente do mundo inteiro, né? Então, você vai fazer um network para a vida, não somente profissional, mas pessoal também. Aqui temos algumas fotos do nosso campus, lá da IMA em Paris. E o que todo mundo quer saber, valores e bolsas, né? Então, para a IMA, nós temos aqui as opções, o bacharelado em management de 3 anos, e aí temos as especializações específicas de Finance and Economics, Creative Industries ou Business Law, que é direito empresarial. Então, temos a opção de fazer tanto em inglês quanto em francês, qualquer uma das especialidades. O valor é de 9.000 euros pelo ano. Em seguida, temos o Master in Management, que tem duração de 2 anos, e aí as áreas são de Finance, Creative Industries, Digital Marketing Analytics e Business Law também, sendo que no mestrado, o Business Law ele tem a oferta somente em francês, tá? Então, direito empresarial para o mestrado somente em francês, as outras opções em inglês e francês, e aí o valor de 10.000 pelo ano. Temos o MBA de 2 anos, que é somente em inglês, 8.500 euros pelo ano, e o PhD de 3 anos com as opções de Economics ou então de Business Law também. E como você vê aqui, o Droit d'Affaires, que é o programa, é somente em francês, tá? Para quem vai fazer o PhD. E a opção de Economics você tem inglês e francês e é 7.000 euros pelo ano. E por último temos o DBA, né, o Doctor of Business Administration, que é somente ofertado em inglês, 7.000 euros pelo ano. As bolsas de estudos para os nossos alunos brasileiros, 50%, Marcélia, de bolsa de estudo. Meu Deus! Olha o valor que vai ficar, 4.500 pelo bacharelado anual. Uhum, exatamente. Então, o depósito para o programa, né, é depósito de 50%, então o aluno paga 50% do valor do curso, e o saldo pode ser parcelado em 2 vezes. A primeira parcela ela é feita 3 meses após o início do curso, e a segunda 6 meses após o início do curso. Esse valor também é válido somente para intakes agora, né, início em 2026, e também somente para o primeiro ano. Os próximos anos vai depender do desempenho acadêmico de cada aluno. Lembrando que você sempre vai ter oferta de bolsa durante todo o período do seu programa, vai somente depender de você em manter boas notas e se dedicar como aluno durante a sua estadia e o seu estudo na IME. Com certeza. Em seguida, vamos aqui para DBS Malta. Essa volta ao mundo aqui é bem completa, né? Está completa. Vamos para Malta agora. Vamos para Malta, um destino maravilhoso. Eu acho que não tem uma pessoa que não veja foto de Malta e fale assim, não quero ir para Malta, né? Tipo, é todo mundo. Malta é um destino incrível, gente. E por que DBS Malta? Primeiro, o programa Get Qualified. O programa Get Qualified é um programa ofertado pelo governo de Malta em parceria com instituições específicas credenciadas pelo governo maltês. E a DBS Malta é uma delas. Como é que funciona esse programa? O aluno, quando ele termina de estudar com a DBS Malta, seja um bacharelado ou um mestrado, esse aluno ele vai poder aplicar para um visto de trabalho de 9 meses. Porém, em Malta, desde que você tenha uma oferta de trabalho, você consegue estender o seu visto de trabalho. Então, o governo maltês fez o seguinte, se você decidir ficar em Malta, trabalhando e contribuindo para o mercado de trabalho e a economia maltesa durante 2 anos, em tempo integral, no final do 2º ano, quando você for fazer o seu imposto de renda, porque lá você tem que fazer o seu imposto de renda, né? Então, no seu 2º ano de imposto de renda, você pode receber até 70% do valor investido no seu programa de volta. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Não tem nenhum outro país. Estudo e trabalho. Se você trabalhar, você praticamente seus estudos, você vai ter seu dinheiro de volta, né? Exatamente. O governo você vai receber. Exato. O governo quer garantir que está atraindo profissionais bons, né, para o mercado maltês, se qualificando dentro de instituições qualificadas e acreditadas pelo governo maltês, e com isso você tem um retorno no seu investimento altíssimo. Não tem nenhum outro país no mundo que possa te dar até 70% do valor que você investiu nos seus estudos de volta. Né? Então, e ele pode ir renovando o visto de trabalho se ele está trabalhando, é só renovar todo ano. Está trabalhando, exatamente. Malta é um destino onde esse aluno ele tem, né, uma opção de imigração,
mas isso tem que ser feito diretamente com uma pessoa credenciada, um consultor de imigração, um advogado de imigração, tá? Mas é possível, sim, depois de um tempo em Malta, esse aluno aplicar para uma residência lá em Malta. Então, é um país maravilhoso, assim como a Alemanha também tem essa opção. Maravilha. Os planos de pagamento lá em Malta são extremamente flexíveis, e vocês vão ver ali um pouco mais para frente. As mensalidades são as mais acessíveis de todas as instituições que a gente tem. A comunidade é super multicultural, 30% da população lá em Malta é estrangeira, então você tem uma comunidade forte estrangeira, onde você vai desenvolver esse seu network também. Bolsa de estudo e opção de parcelamento. Nós somos aprovados e autorizados pelo MFHEA, que é a instituição que aprova o ensino superior em Malta, tá? Somos parte da Rede Guedo, né? Temos as salas de aula moderna, com quadros interativos, suporte para o visto estudantil, ou seja, a DBS Malta vai fazer o visto do início ao fim, tá? O aluno, ele não precisa se preocupar com nada, não tem nenhum pagamento extra para a escola fazer o visto para o aluno, ele só vai pagar as taxas consulares, a taxa de envio de volta do passaporte, porque o passaporte do aluno vai para Malta para poder receber o visto, e ele precisa reunir a documentação necessária para o visto. Então, a escola vai fazer tudo certinho para o aluno e mantê-lo informado durante todo o processo. Perfeito. A gente também tem aulas com professores e profissionais da indústria, o que garante, né, de novo, esse contato direto com a indústria de trabalho e oportunidade de desenvolvimento de carreira para esses alunos, apoio acadêmico personalizado para cada estudante e as turmas reduzidas também, que garantem a atenção individualizada de cada um. Aqui temos algumas fotos do nosso campus em Malta, e acho que talvez vocês reconheçam aqui pelo meu cabelo, eu estou bem aqui, ó, sentadinha, prestando atenção na apresentação do nosso time lá em Malta. Perfeito. Os programas que nós temos em Malta, temos o programa de Foundation, tá? É um programa base de 1 ano. Em Malta, a gente segue o ensino britânico. Então, no ensino britânico, o bacharelado ele tem duração de 3 anos. E aí, com isso, o aluno precisa fazer uma base, o Foundation, antes de entrar no bacharelado. Então, o Foundation que a gente tem, temos 2 opções, de Information Technology, né, o IT, ou Business Management. O valor do Foundation, ele é de 5.000 euros pelo ano, tá? Ele só tem duração de 1 ano mesmo. Então, os intakes dele, né, as datas de início, em fevereiro, abril ou outubro. Em seguida, temos os bacharelados, 3 anos de duração, 6.000 euros pelo ano. E aí temos a opção de Computer Science and Information Technology, ou então de Health and Social Care. E os intakes também, fevereiro, maio ou outubro. Em seguida, o carro-chefe de Malta, são os nossos mestrados. Temos mestrados aqui para todos os gostos, né? Então, os intakes em fevereiro, maio e outubro. Os mestrados na área de tecnologia, com Information Technology Management, Cybersecurity, Data Analytics, Cloud Computing e AI. E aí, na área de saúde, com o Master of Public Health. Aí temos as especializações em epidemiologia, Health Promotion, Leadership and Management. E, por último, os MBAs, com MBA em Marketing Management, Management Consulting, Project Management, Entrepreneurship e Global Investment Banking. O mestrado, ele tem um investimento de 10.000 euros pelo ano. Então, mesmo, né, antes de eu falar para vocês as bolsas de estudos, o valor já é super acessível, como vocês conseguem ver. Mas vamos aqui falar do mais importante para todo mundo, né, as bolsas. Então, para o programa de bacharelado e foundation, nós temos 50% de bolsa para os estudantes que estão com visto válido na Europa. Então, se você está na Europa nesse momento, terminando algum estudo com um visto de estudo válido, tá? Você consegue 50% de bolsa para estudar na DBS Malta, programa de bacharelado e foundation. O depósito ele é de 50% inicial, e o saldo pode ser parcelado em 2 vezes. A primeira parcela em 3 meses após o início do curso, e a segunda parcela 6 meses após o início das aulas. Já para os mestrados, a gente tem algumas outras opções de bolsa. A primeira bolsa é para aquele aluno que quer parcelar em 12 vezes sem juros. Então, faz um depósito de 50%, e esse aluno tem 25% de bolsa para pagar o curso. Tá? Então, 25% de bolsa, depósito de 50% e saldo em 12 vezes. Ah, mas eu quero pagar à vista. Maravilha. 35% de bolsa para você que quer pagar à vista. E 50%
para o estudante com visto válido na Europa ou para o brasileiro que tem passaporte europeu. Então, mesmo que esse aluno não esteja na Europa nesse momento, está no Brasil, mas tem um passaporte europeu, 50% de bolsa para estudar na DBS Malta. É um depósito de 50% também, e o saldo ele vai ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Maravilha. Então, Malta é uma mãe, é um país mãe ali, né? Querendo que você venha te acolher, te dar ensino. De praias lindíssimas. Praias maravilhosas, maravilhosas. É um lugar, assim, que você... Digitem aí, gente, no Google, Malta. E as imagens que vocês vão ver o que significa Malta, né? Então, Malta é um destino maravilhoso que vai te dar um desenvolvimento de carreira também e um retorno no seu investimento de estudos. Exatamente. Vamos continuar a nossa volta ao mundo ali, pulando de Malta para Dubai. Dubai, a gente tem a escola irmã de DBS Malta, a DBS Dubai. Aí lá em Dubai, nós temos vários pontos, né, do porquê estudar em Dubai. Hoje em dia, o público brasileiro conhece Dubai muito mais para o turismo, ou alguns alunos, né, têm procurado bastante para cursos de idioma, mas Dubai é um ótimo destino para você também que queira se qualificar profissionalmente e desenvolver sua carreira. Primeiro que em Dubai os cursos eles são acreditados pela Pearson. Então a gente tem a acreditação da Pearson e você consegue desenvolver o seu estudo de outra forma, você vai ver um pouquinho mais aí na frente. Os programas eles são autorizados pelo QHDA, que é o Human Development Agency em Dubai, que controla toda a qualidade, tá, das instituições. Temos ótimas oportunidades de emprego, temos uma qualificação britânica, o que significa um reconhecimento internacional. Então, esse aluno que se formar em Dubai não precisa se preocupar com validação de diploma e tudo mais, porque a qualificação britânica ela é reconhecida internacionalmente. Então, esse aluno não vai ter problemas, né, em validar diploma em outros países. Os programas eles foram desenvolvidos mediante a demanda do mercado. Nossas experiências práticas de mercado também, os alunos eles vão perceber essas experiências práticas de mercado durante o período deles de estudos lá. Temos a progressão acadêmica global, onde o aluno consegue, depois de estudar em Dubai, progredir para um bacharelado, para um mestrado, sendo com qualquer uma das nossas instituições do Grupo Guedo, ou então com alguma instituição acreditada pela Pearson também. Além de tudo, um dos pontos principais aqui para Dubai é que não tem comprovação de renda quando você vai aplicar para o visto. Tá? Então, isso é uma dor de cabeça a menos, né, quando você está pensando em aplicar para visto. A gente sabe que em diversos destinos a comprovação de renda é bem alta, né? Então, às vezes, é complicado você conseguir comprovar essa renda. Em Dubai, não precisa bater cabeça com isso. E o processo de visto ele é 100% feito pela DBS Dubai também. Então, você também não vai bater cabeça com a parte burocrática de aplicar para visto. A escola vai fazer o processo do início ao fim, e aí você só precisa pagar as taxas consulares e reunir a documentação que a escola vai solicitar de você. Além de tudo, nós temos acomodação própria também da DBS Dubai. E essa acomodação ela fica a 15 minutos da escola. Então, é um ótimo benefício para aquele aluno, né? A gente sabe, a pessoa está se mudando para outro país, não conhece muita gente. Também Emirados Árabes, né? Exatamente, né? Talvez os Emirados... A cultura, a língua, então... É um lugar, assim, quando você fala, por exemplo, de Canadá, Estados Unidos, Austrália, você vê uma comunidade enorme de brasileiros, não que não tem, Dubai, a gente sabe que Dubai é um grande hub global, né, de profissionais, mas quando você fala, por exemplo, de Canadá, você sempre, eu conheço uma pessoa tal, X, Y, Z, então você sabe que você pode, de repente, entrar em contato com alguém para te ajudar com a questão de acomodação. Lá em Dubai, talvez você não tenha imediatamente agora essa comunidade tão forte. Então, ter uma acomodação própria da escola é um benefício enorme para você, logo de início, né, se acomodar e começar a procurar dentro de Dubai e ver as suas opções, caso você queira alugar um lugar próprio. Aqui algumas fotos, né, do nosso campus lá em Dubai. Em Dubai, a gente também divide o campus com a IP. A IP é a nossa English Path, é a nossa escola de inglês dentro do Grupo Guedo também. Temos a IP em diversos outros países. E aí, esse aluno, ele também tem a opção de, se ele quiser, né, claro,
pegar cursos de inglês. Se ele achar que precisa, né, desenvolver um pouco mais de inglês, ele pode também contratar cursos de inglês para estudar na DBS Dubai, lá em parceria com a IP. Quais são os programas que a gente tem lá em Dubai, então, Marcélia? Temos o certificado, né, o International Diploma in Business, que é um programa de 6 meses. Ele tem um valor aproximado de 6.950 dólares americanos. Você consegue ver aqui que todos os valores dos programas, eles estão em EAED, que é o dirham, é a moeda local lá em Dubai. Então, esse valor em dólar americano vai depender da cotação de quando esse aluno for pagar. Então, a gente colocou aqui uma cotação média para o aluno, e aí vai depender o valor final em dólar americano, depende do dia do pagamento. Então, para o programa de diploma em business, são 6 meses, é um programa entry level, né, tipo, bem iniciante mesmo. Eles aceitam alunos a partir de 15 anos de idade, tá? Então, de repente, vai que tem um aluno que terminou o ensino médio antes, ou um aluno que resolveu não terminar o ensino médio, quer fazer alguma outra coisa, ou um aluno que tem interesse em mudar de carreira, já não é um aluno tão mais novo assim, mas tem um interesse em mudar de carreira, essa aqui é uma opção inicial para quem quer entrar e descobrir o mundo de business, tá? São 6 meses de programa. Em seguida, nós temos os foundations, igualzinho lá na DBS Malta. Então, temos o foundation em IT, ou então em business, 1 ano de programa, aproximadamente 10.900 dólares americanos, tá? Com os intakes em janeiro, março, junho e setembro. Logo em seguida, nós temos as opções, a opção de Higher National Diploma. Tá? O Higher National Diploma, ele é o equivalente aos 2 primeiros anos do bacharelado, tá? Aqui no Canadá seria o equivalente ao Associate's Degree também. Então, são 2 anos de programa, o valor dele ali em torno de 10.900 dólares americanos, e aí temos as opções de International Business, aí na área de Digital Technologies temos Cybersecurity and AI, na área médica temos o Healthcare Practice Management e Construction Management. Então, falando de Dubai, né, a gente sabe que de construção eles entendem muito bem. Então, eu acho que é um dos melhores destinos para quem procura trabalhar na área de gerenciamento de construção e também para quem tem interesse em arquitetura, porque por mais que a gente não tenha um programa de arquitetura aqui no nosso portfólio, esse aluno, quando ele termina o Higher National Diploma, né, que são 2 anos, e como a gente falou, são os 2 primeiros anos do bacharelado, esse aluno tem a opção de progredir globalmente com alguma instituição do Grupo Guedo ou com uma instituição do Grupo Pearson. Então, se esse aluno ele tem interesse em, de repente, conseguir um bacharelado na área de arquitetura, ele vai procurar, e o catálogo da Pearson é enorme, tem diversas instituições ao redor do mundo, né? Então, esse aluno, ele vai verificar qual é a instituição que chama mais atenção dele, qual é o curso que tem mais interesse, e ele consegue progredir para conseguir um bacharelado depois de completar esses 2 primeiros anos. Entendi. Tá? Faz transferência de matérias, né? Faz a transferência de tudo, né? Ele já tem o diploma, e aí ele vai aproveitar todos os 2 anos que ele estudou, e aí vai fazer mais 2 anos, né, para conseguir terminar o bacharelado. Entendi. Tá bom? E por último, a gente tem o ACCA Certified Accountants Program. É um programa para quem quer trabalhar na área de accounting, né? Como é que fala isso em português? É contador? Acho que é, né? Contador. Isso. Então, para quem quer trabalhar como contador, esse programa ele tem aí duração mais ou menos de 2 anos e meio e um valor aproximado de 11.450. Esse programa, ele funciona da seguinte forma, é um programa que envolve exames. Então, esses alunos, eles precisam passar em 13 exames para poder conseguir esse certificado que é reconhecido globalmente, tá? Então, eles podem trabalhar como contador em qualquer lugar do mundo, tá? E aí, eles fazendo esse programa, ele leva ali aproximadamente 2 anos e meio, porque vai depender do tempo de cada aluno. Ele vai estudar, se preparar para o exame, e aí faz o exame, tá? Então, depende de cada um. E aí, se esse aluno, ele quiser, no final, tipo assim, beleza, estou com o meu certificado aqui de contador global, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas eu quero receber um salário mais alto, de repente, eu quero me qualificar um pouco mais. Esse aluno, ele tem a opção de progredir de novo globalmente com alguma instituição da Pearson e conseguir, em mais 2 anos, um diploma de mestrado, tá? Então, se ele estudar mais 2 anos, ele consegue pegar um mestrado e acesso a melhores ofertas de emprego também.
Os intakes também acontecem em janeiro, março, junho e setembro. Descontos e as formas de pagamento para a DBS Dubai. Então, a gente tem bolsa de 25%, tá? Para aquele aluno que for pagar parcelado, então o depósito é 30% e o restante é parcelado em 12 vezes sem juros. E temos a bolsa de 35%, com depósito de 30% e o pagamento à vista. Lembrando de novo, os descontos eles são válidos para o primeiro ano, tá? E os outros anos depende do seu desempenho acadêmico. Ok. Vamos continuar essa volta ao mundo aqui, mas aí dentro dos Emirados Árabes ainda. A gente tem o nosso destino Ajman, com a Global University College, que é de UC. E em Ajman, nós temos também vários pontos muito bons do porquê escolher Ajman. O primeiro que são qualificações reconhecidas globalmente, tá? É um diploma acreditado internacionalmente, que vai incrementar a carreira desse aluno e vai ter instrução de experts durante toda a etapa do processo dele. Temos um excelente custo-benefício. A Ajman também é uma conhecida como free zone, ou seja, eles também não têm imposto em cima de recebimentos, então isso é importantíssimo. É um ensino de alta qualidade, com ambiente seguro e multicultural, e um custo super acessível também. Se você for comparar com Dubai, a gente sabe, falando de Dubai, Dubai tem um custo de vida mais alto, é claro, mas os salários em Dubai também refletem a questão do custo de vida. Em Ajman já é um custo de vida mais baixo, então esse aluno tem uma vida mais acessível em Ajman. A gente também tem uma vida dinâmica no campus, porque Ajman fica somente 30 minutos de distância de Dubai. Ou seja, por mais que você esteja numa cidade, né, um emirado menor, você está ali pertinho de Dubai, então você consegue aproveitar um destino com um custo de vida mais em conta, pertinho de Dubai, e você pode aproveitar todas as amenidades que Dubai tem para oferecer. O pagamento lá é super flexível, né, então a gente tem um benefício de pagamento parcelado também, para tornar o MBA mais acessível, e oportunidade de trabalho, que é o único destino aqui que a gente tem 40 horas de trabalho até 40 horas, né, de trabalho semanal para esse aluno. Ele já sai com um visto de trabalho diretamente, porque nós temos os programas de MBA, tá? Essas são as ofertas que nós temos no nosso campus em Ajman: MBA em Marketing Management, Project Management, Entrepreneurship e Global Investment Banking. A qualificação do nosso BA, ele é europeu, tá? E ele é emitido pela DBS Malta. Então, é um certificado também reconhecido mundialmente. A duração é de 1 ano, e as datas de intake são de fevereiro, março, maio e junho, ou setembro e outubro. E aí a tuition, né, o valor do investimento para o aluno é de 10 mil euros pelo ano. Lá em Ajman, o pagamento ele é feito da seguinte forma: o aluno faz um depósito de 50%, e aí, em seguida, ele tem mais 2 parcelamentos, que vai ser, a data final vai ser informada na carta final de aceitação, porque depende da data do seu intake, vai começar, porque tem as datas separadinhas, tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos atravessar um pouquinho mais para o outro lado ali e chegar na Austrália com a APEC. A APEC é o nosso conservatório de artes em Brisbane, e é uma opção, assim, incrível para o pessoal que tem interesse nas artes performatórias, né? Não são tantas opções que a gente vê para os interessados dessa área, e a APEC tem opções maravilhosas para quem tem interesse nas artes performatórias, mas também para quem tem interesse em mestrados na área criativa. Então, com o porquê que a gente indica a APEC? Primeiro, que sendo um conservatório, as aulas lá têm um formato diferente. Você não vai estar numa sala de aula tradicional. Você no conservatório é mais prático, 80% é prática e 20% teoria. As turmas são pequenas, tá? Então, um treinamento e mentoria personalizada, no máximo 16 alunos por turma. Eles também têm o IMDb. Para quem é dessa área, conhece, com certeza a gente vai estar falando aqui, tem gente que não tem ideia do que é o IMDb, mas é o principal banco de dados da indústria audiovisual. Então, tudo que é feito, tipo, se você for procurar qualquer filme desse que foi projetado, né, que você vê no cinema e tudo mais, e até os que você não viu, qualquer principal projeto da indústria audiovisual, ela está cadastrada lá. E os alunos da APEC têm os trabalhos deles cadastrados também na IMDb. Então, isso permite uma visibilidade enorme para esse aluno, né? Os professores, eles são profissionais atuantes na indústria,
eles trazem experiências atuais e prática de mercado. E, além disso, a oportunidade também de desenvolvimento profissional para o aluno, porque como eles estão atuantes na indústria audiovisual, pode ser que eles tenham oportunidades de emprego para esses alunos e recrutem dentro da escola também. Maravilha. Nós temos mestrados exclusivos nas áreas de Creative Arts, vocês vão ver um pouquinho ali na frente, e temos as duas principais acreditações australianas, que é a primeira é a Tertiary Education Quality and Standards Agency, e a CRICOS, que é a Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students. A CRICOS é o que permite que a IPEC ofereça os cursos para alunos internacionais. Lembrando que hoje em dia, a maior parte do mercado dos alunos que trabalham, que estudam na IPEC são australianos. Então, além de tudo, os nossos alunos internacionais vão ter um contato com o aluno doméstico enorme. Tá? E Brisbane é maravilhosa. Brisbane, eu nunca fui. Parece Vancouver, 2,5 milhões de já foi, né? Tô louca para visitar Brisbane, então, quem sabe, né? Mas, como vocês estão ouvindo a Marcélia falar, gente... A cidade da Austrália que ganhou meu coração. Você pode passar, assim, se locomover por ela de forma aquática, de Sea Bus. Olha, né, que maravilha! De dólar australiano, muito barato. Você vai para qualquer lugar, é realmente fantástica. Ai, maravilha. Eu, se Deus quiser, vou visitar a IPEC soon. E aí, vamos falar então um pouquinho dos bacharelados lá na IPEC. Nós temos 3 opções de bacharelado, tá? A primeira é de acting, tá? De atuação. A segunda de screen production. E a terceira de musical theater. Então, temos essas 3 opções para quem tem interesses nos bacharelados de performing arts. Os bacharelados, eles têm duração de 2 anos, tá? Então, esse aluno, ele termina os estudos dele e ainda tem a opção ali de aplicar para ficar na Austrália por até 2 anos com o PGWP da Austrália, né, que é o Post Study Work Visa. E vocês ajudam com o visto australiano também, né? Com o visto australiano, a gente, nesse momento, não temos uma parceria fixa, tá, para o visto. A gente está em processo de desenvolver a parceria para ver qual vai ser a empresa que vai cuidar dos nossos alunos. Então, o que a gente tem feito agora, nesse momento, muitos agentes, vocês têm já contatos direto na indústria de vistos e tudo mais, então, se vocês já tiverem alguém, vocês podem continuar o processo do visto diretamente com o seu contato, tá? Mas também nós temos um departamento de visto dentro da Guedo, tá? Então, a Guedo, por mais que a gente não faça o visto, nós temos as informações necessárias para o visto. Então, a gente passa as informações para o aluno e para vocês, tá bom? Em seguida, as opções de pós-graduação. E as pós-graduações aqui são mestrados, tá? Temos um mestrado em Project Management, Digital Marketing, Event Management e Leadership. Mas aí a gente também tem a opção aqui de cursos menores. Ah, né, eu tenho interesse, mas não tenho interesse em fazer um mestrado, eu quero fazer algo menor para ter uma experiência. Então, você pode fazer um certificate. E esse certificate tem duração de 6 meses. Ah, eu quero um pouquinho mais longo, 6 meses passa muito rápido. Então tá, então faz um diploma. O diploma tem duração de 1 ano. E aí, todo mundo que vai fazer o mestrado, eles começam juntos com o pessoal dos certificados de diplomas. Então, os primeiros 6 meses ali dá todo mundo, né, dentro do certificado, logo em seguida, né, os próximos 6 meses dentro do diploma, e aí o aluno ele pode sair tanto no final de 6 meses ou depois de 1 ano, ou se ele continuar os 2 anos, ele recebe depois dos 2 anos o mestrado, tá? Então, tem essas opções aqui para eles. Vamos falar de investimento para esses alunos. Então, o depósito, para o programa de 2 anos, né, que são os undergrad, os bacharelados, são 2 anos de duração, que equivale a 6 trimestres, e o valor é de $35 mil australianos anuais, tá? O depósito, ele é equivalente ao valor do primeiro trimestre, que é $11.667 australianos, e aí depois vem o segundo e o terceiro trimestre. Porém, todos os nossos alunos que passarem do primeiro para o segundo trimestre, automaticamente eles ganham 20% de bolsa por desempenho após o primeiro trimestre, que é a International Excellence Scholarship. Então, de 11.667, o aluno vai passar a pagar 9.333 pelo trimestre. Então, isso aqui é um ótimo... O dólar australiano, né, Nay? É mais baixo que o dólar canadense, bem mais baixo que o mais baixo que o dólar canadense e exatamente, bem mais baixo que o dólar americano. Tá? Então, por mais, às vezes as pessoas se assustam um pouco assim com os valores, né, que é um pouco mais alto, mas lembrando que é dólar australiano, tá? Para os programas de
mestrado são programas de 2 anos de duração, ou seja, 4 semestres, e o valor é de 24 mil dólares australianos pelo ano. O depósito ele é equivalente ao primeiro semestre, 12 mil dólares australianos, e aí depois o aluno também, da mesma forma, ele passando do primeiro para o segundo semestre, ele ganha automaticamente 25% de bolsa por desempenho após o primeiro semestre. Então cai de 12 mil para 9 mil dólares australianos. Só que a EPEC falou bem assim, vamos trazer todos os alunos internacionais. Gente, 35% de bolsa para os intakes, para o intake de março agora de 2026. Então, o aluno que quiser começar agora em março, ainda dá tempo, né, de correr para poder aplicar, ser aceito e fazer o visto. Então, você vai ter 35% de bolsa de estudos para estudar com a gente nos Postgraduate Programs. Perfeito. Vamos falar agora de medicina, então? A gente sai das artes performatórias e chegamos aqui na medicina. É a Medicina nas Bahamas, gente. É um programa em parceria com universidades dos Estados Unidos e a nossa Faculdade de Medicina nas Bahamas. Então, o nosso programa ele tem 2 opções de continuação. A primeira opção é para aquele aluno que sai direto do ensino médio e vai direto para a faculdade. Tá? Então, nessa opção, o aluno ele vai fazer um programa acelerado, um programa que tem duração de 6 anos. Normalmente, nos Estados Unidos, para quem não sabe, o programa de medicina no total são 4 anos de bacharelado, mais 4 anos de medicina. Exato. Que daí 8 anos. Mas com o programa acelerado da WASM, a gente tem 6 anos de duração. Então, esse aluno ele vai entrar para fazer o bacharelado dele, e o bacharelado ele vai ser feito nos Estados Unidos em parceria com o WASM. Então, vai depender qual universidade que esse aluno vai estudar, vai depender do background acadêmico dele. Então, se ele tiver ótimas notas, a principal parceria de universidade com a gente para fazer o bacharelado é a Albany College of Pharmacy and Health Sciences. Então, a Albany College, ela está ranqueada como a número 2 dos Estados Unidos inteira, e a número 1 em Albany. Então, ela é a melhor ranqueada, e ela é, assim, uma das opções de maior renome para quem quer fazer medicina. Tá? Então, o aluno ele vai fazer primeiro um bacharelado, e lá na Albany College, esse aluno vai receber um diploma de biomedicina, e aí ele vai estudar o bacharelado e receber o MD. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona, mas vamos falar primeiro do porquê estudar medicina nos Estados Unidos. Primeiro que os Estados Unidos, né, eles são uma referência mundial em educação superior, pesquisa e inovação. Então, isso não é diferente quando a gente fala realmente de medicina, tá? Então, medicina, temos vários programas no mundo inteiro, mas as melhores universidades da área de saúde, elas ficam nos Estados Unidos. E alguns exemplos são bem conhecidos, como Harvard e Stanford, né? São 2 nomes de bastante peso. Além disso, nos Estados Unidos, os médicos conseguem também os maiores salários, as melhores oportunidades de carreiras, mais especialidades e uma certificação médica reconhecida mundialmente. A gente sabe que no Brasil, independente se você estudou em Harvard ou em Stanford, você tem que fazer o Revalida, né? Mas, dependendo do aluno for escolher, você pode continuar para ser médico nos Estados Unidos, pode continuar para ser médico aqui no Canadá. O Canadá tem parceria, então você consegue fazer a sua residência médica tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Canadá e continuar com a sua carreira médica aqui também. Como é que funciona, então, a estrutura do programa, tá? Programa, vamos lá, de 6 anos, para aquele aluno que saiu do ensino médio. O primeiro ano, ele vai entrar na faculdade de no bacharelado dele, tá? Então, vai ser nos Estados Unidos, o primeiro e o segundo ano, e o início do terceiro ano, esse aluno vai fazer nos Estados Unidos, em alguma das nossas universidades parceiras. Na segunda metade do terceiro ano, esse aluno vai se mudar para as Bahamas, para Freeport, e aí ele vai continuar pelo 1 ano e meio. Então, a segunda metade do terceiro ano, e todo o quarto ano, esse aluno vai terminar, né, nas Bahamas. Final dos 4 anos, o aluno termina o undergrad, que é o equivalente ao bacharelado, e recebe o diploma dele de bacharel.
Do quarto para o quinto ano, esse aluno ele tem que fazer uma prova, tá? Essa prova é obrigatória para o aluno que queira receber o MD Degree, que é o diploma de médico, tá? Então, a primeira etapa chama USMLE 1, e aí ele faz do quarto para o quinto ano. No quinto ano, esse aluno, ele retorna para os Estados Unidos, e aí do quinto e o sexto ano é o equivalente no Brasil ao nosso internato, é onde o aluno vai fazer toda a visita e a continuação dos estudos deles nos hospitais universitários. Então, ele vai aprender sobre as diferentes especialidades e assimilar o que ele vai querer continuar para a residência médica, tá? Então, para poder continuar aqui, esse aluno tem que passar, tá? Na etapa 1, e depois do quinto para o sexto ano, ele tem que fazer a etapa 2. Então, para a etapa 2, a etapa 1 e a etapa 2, com a WASM, a gente tem 100% de passing rate, ou seja, até agora, nenhum aluno da WASM falhou na prova. Nenhum teve que refazer a prova. Todos eles passaram de primeira. Maravilha. E isso é um feito inédito, porque até as outras instituições dos Estados Unidos têm aí um passing rate de 98%, se eu não me engano. E no final, né, dos 6 anos, o aluno recebe o medical degree dele, então vai se formar, né, em medicina, e aí ele vai para a terceira etapa da prova, que é para poder entrar na residência, tá? Essa etapa da prova aqui, o aluno, ele toma conta dele sozinho, mas na etapa 1 e na etapa 2, dentro da WASM, nós temos os professores dedicados para ensinar e preparar o aluno a passar nessa prova, que essa prova é passar ou falhar. Então, passou, perfeito. Falhou, tem que refazer. Só que não significa, tipo assim, falhei e agora, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer de novo. O que diferencia é lá na frente, na residência. Quando você for procurar uma residência médica, qual o médico que você acha que eles vão escolher? Aquele que passou de primeira ou que teve que refazer a prova? Né? Então, é o foco total, passar realmente ali nas 2 primeiras etapas e ter a certificação que você vai concluir o seu degree de médico sem nenhum tipo de problema. Para os alunos que já têm um bacharelado, ele consegue fazer um outro tipo de progressão, uma progressão de 4 anos. Então, esse aluno, ele vai, vamos supor, você já tem um bacharelado em química, biologia, enfermagem... Biomedicina, farmácia. Exatamente. Então, esse aluno, ele consegue também entrar na WASM, mas vai ser diferente, ele não vai começar aqui nos Estados Unidos. Os 2 primeiros anos desse aluno vão acontecer nas Bahamas, e aí depois os 2 últimos nos Estados Unidos. E aí esse aluno também, ele vai ter que passar, né, aqui na prova, e no final ele pode desenvolver a residência tanto nos Estados Unidos ou a residência no Canadá. Tá bom? Vamos falar de valores, os valores dos programas de medicina. Então, medicina a gente sabe que é um curso independente de país, independente de faculdade, é um programa, né, com um custo mais elevado, mas que é um programa que tem um alto investimento no seu futuro. Então, colocamos aqui alguns exemplos de instituições para você ter uma noção e ver o nosso investimento com o ASAM. Primeiro, a St. George University, que você consegue ter um MD Degree em 4 ou até 7 anos, e aí o custo dele está ali em torno de $486 mil americanos pelo programa inteiro. Faculdades médicas no Reino Unido tem a duração ali de 5 anos, pelo menos, 310 mil libras, e a gente está falando de libra, tá? Então, a libra, eu nem sei quanto que está a libra perante o real, mas eu acho que deve estar uns 12, pelo menos. Temos outras universidades nos Estados Unidos, como a gente tinha falado, né, são 8 anos de duração, entre o bacharelado e o diploma médico, uma média aí de $500 mil americanos, tá, para o programa. E, por último, a Western Atlantic School of Medicine, que é a nossa faculdade de medicina nas Bahamas, temos o programa de 6 anos, com o valor aqui de tuition, né, de $347 mil americanos, ou o programa de 4 anos, 267 mil. Porém, a WASM tem bolsa de estudos, tá? Então, a bolsa da WASM pode chegar até $50 mil americanos, o que vai cair, se o aluno receber essa bolsa completa, para 297 mil o programa de 6 anos, ou 217 mil o programa de 4 anos.
E então, aí, essa é a comparação que vocês estão fazendo entre a UASM, exatamente, né, e as demais universidades nos Estados Unidos, quanto que seria o investimento em medicina, né? exatamente, você consegue ver que é uma diferença enorme entre todas elas, né? Então, a Awesome tem o melhor custo-benefício para esse aluno que queira fazer o curso de medicina, tá? Então, para mim, não tem melhor opção aqui do que a Awesome. E sem contar a parceria, né, com os hospitais universitários nos Estados Unidos, a preparação para passar nas provas, né, que a gente está com 100% de pass rate, e também o match que a Awesome faz para residência. Durante o período de internato, esses alunos, eles são auxiliados para fazer o match deles com a residência. Então, quando eles terminam o internato, basicamente, quase todos eles já têm uma oferta de residência ali na mão. Tá? Então, isso é bem interessante e é um indicador de qualidade da nossa instituição. Com certeza. Também visitei essa lá na Bahamas, né? Não visitei as dos Estados Unidos, mas visitei na Bahamas. É bem interessante, é diferente de tudo que eu já vi. Né? Lembrar que quando você estiver na Bahamas, você está realmente num lugarzinho menor, numa ilha, né? Com a população mais simples, e isso é muito legal. Né? E aproveitar, né, tudo que tem numa ilha durante esse período, porque depois que você virar médico, meu filho, não vai ter tanto tempo assim não, né, disponível. Exatamente, exatamente. E muito aí, legal. O porquê estudar na Awesome, né? Os valores são mais econômicos do que outras universidades nos Estados Unidos, como vocês conseguiram ver aqui na nossa comparação. A duração também é mais curta do programa, através do Pathway, ou seja, 6 anos ao invés de 8. Os requisitos de admissão, eles são mais flexíveis também. O aluno ele não tem necessidade de fazer o MCAT. O MCAT é um exame para quem vai fazer a faculdade de medicina, que normalmente é obrigatório, mas para o Awesome não é. Porém, o aluno que já tenha feito o MCAT, ou queira fazer mesmo assim o MCAT, ele tem mais chances de conseguir uma bolsa de estudos mais alta, porque a bolsa de estudo, ela vai depender do desenvolvimento acadêmico de cada um, né? Então, se o aluno tiver ótimas notas e tudo mais alto vai ser a bolsa que vai ser ofertada para ele. A gente tem universidades parceiras renomadas, como a Albany College, né? Então, é uma universidade ranqueada aí, número 2 nos Estados Unidos. As salas são menores, né, oferecendo atenção personalizada para os alunos, personalizada dos professores para os alunos. 100% dos alunos passaram na primeira etapa da USMLE, e eu falei aqui da 2 também, porque essa aqui é uma atualização que a gente recebeu recentemente. Então, a etapa 1 e 2, 100% de passing rate. E temos parceria com 56 teaching hospitals nos Estados Unidos para treinamento clínico, então, o que garante que esse aluno vai ter várias opções ali para desenvolvimento de carreira. E vamos finalizar, então, com a MLA, que é a nossa faculdade à distância, em parceria com a Universidade de Plymouth, na Inglaterra. E a MLA College é um college que oferece programas bem exclusivos, gente. Um college voltado para uma área que normalmente você não vê tantas ofertas assim, e que o pessoal que é dessa área tem muito interesse em desenvolvimento de carreira. E para isso, muitos deles acabam trabalhando embarcados e não tem tanta oportunidade de desenvolver a carreira presencialmente, né, academicamente. E aí vamos falar então um pouquinho sobre a MLA College e o que eles oferecem. A MLA, ela é conhecida, né, tipo, mundialmente, tem uma qualidade acadêmica mundialmente reconhecida, e é também o certificado concedido pela Universidade de Plymouth, na Inglaterra, que é uma das universidades mais reconhecidas também ali nessa área de operações marítimas. O acompanhamento é personalizado, tá? Então os professores eles são dedicados para apoiar a jornada do aluno do início ao fim. Apesar de ser um programa online, você vai ter sim um mentor te acompanhando durante todo o programa. Os materiais de aprendizagem são inovadores, os conteúdos são bem dinâmicos, práticos e atualizados. O aluno ele tem a total flexibilidade, ou seja, ele estuda quando e onde quiser, no ritmo dele. Então, esse aluno, né, principalmente os alunos que trabalham embarcados, eles não têm tanto tempo assim disponível para se dedicar aos estudos. Então, ter um programa online que ele consiga desenvolver a carreira e melhores ofertas depois de emprego, mais lá para frente, o desenvolvimento na própria empresa que ele trabalha, é uma oportunidade única. Os intakes eles acontecem 3 vezes ao ano, janeiro, maio e setembro,
e o próximo intake é dia 26 de janeiro, que já é agora, semana que vem. Mas a gente está falando de um programa online, ou seja, se alguém tiver interesse, né, tem tempo para poder fazer a matrícula e começar a estudar. Quais são os programas que a gente tem, então, né? Estou falando aqui da MLA, mas vocês vão entender aqui por que ela é tão única. Nós temos programas voltados para a área marítima e sustentabilidade. Então, nos programas marítimos, nós temos aluminais de destaque em todo o mundo, e eles atuam nas principais organizações do setor, ou seja, vocês vão ter contato com pessoas que já estão atuantes no setor, e oportunidade de desenvolvimento de network e carreira também, tá? Então, essas pessoas já estão altamente conectadas e vocês vão poder ter acesso a eles. Os programas, eles são à distância, com acesso offline, pensando especialmente para os profissionais marítimos embarcados, como a gente estava falando aqui, né, que não tem tanto tempo assim para se dedicar presencialmente para estudo. A Universidade de Plymouth, ela foi reconhecida entre as top 5 do mundo em pesquisa e ensino marítimo, ou seja, o diploma que você vai receber tem um peso enorme no mercado e no setor marítimo. Em 2021, nós somos a primeira no mundo em pesquisa marítima pela Time Higher Education, ou seja, para quem é do setor, vai entender que essa é uma das melhores opções para desenvolvimento de carreira real. Os programas de sustentabilidade com a gente, eles têm a certificação oficial da Unitar, ao concluir o programa. Então, esse aluno ele vai receber uma certificação extra, tá? Que é da Unitar, que é a United Nations Institute for Training and Research. De novo, a Unitar é um braço das Nações Unidas. Então, além do diploma da Universidade de Plymouth, esse aluno também recebe o certificado oficial da Unitar. Nós temos a forte ênfase na Agenda de 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Então, o plano da ONU com objetivos, ele é alinhado às principais organizações internacionais, e a gente tem essa forte ênfase na agenda também. E estamos também entre as 10 universidades mais sustentáveis do Reino Unido, que reforça também o nosso compromisso real com o meio ambiente, mostrando, né, que a universidade não somente entrega programas nessa área, como também está contribuindo para transformar, né, o nosso ambiente mais sustentável. Vamos falar, então, dos programas disponíveis na MLA. Os programas que a gente tem aqui são bacharelados, mestrados, tá? Então, os bacharelados, eles são conhecidos como top-up. É uma opção onde o aluno, ele consegue um diploma de bacharel em 12 meses ou 18 meses, ao contrário do que a gente está acostumado no Brasil, né, que são bacharéis de 4 anos. Então, temos o programa de bacharelado em Sustainable Maritime Operations, com duração de 12 meses, e aí o preço do programa é de 8.300 libras, e tem 3 módulos. E lembrando que, por mais que a gente esteja falando de libra, o programa ele é pago por módulo, você não vai pagar esse valor de uma vez. São 3 módulos, significa 3 parcelas. Tá? Então, para você entrar, tem o requisito acadêmico ou profissional. E aí, no caso, se o aluno ele já tem um tecnólogo, tem alguma experiência acadêmica, maravilha, ele consegue entrar, né, para fazer o programa na MLA. Mas se esse aluno ele não tem uma experiência acadêmica, né, a gente também avalia o requisito profissional, 2 ou mais anos de experiência profissional. E essa primeira opção aqui, de 12 meses, ela não inclui um projeto de pesquisa. E aí temos o mesmo programa, né, um bacharelado de Sustainable Maritime Operations de 18 meses, 9.535 pelo ano, pelo programa inteiro, são 4 módulos, e aí esse daqui inclui um projeto de pesquisa. E aí você consegue ver aqui também as outras opções. Temos um bacharelado em Global Sustainable Development, com duração de 24 meses, um mestrado em Global Sustainable Development, e aí esse mestrado de Global Sustainable, você tem a opção de 12 meses integral, ou seja, para aquele aluno que tem a possibilidade de estudar um pouquinho mais durante a semana, tá? E para aquele aluno que não tem tanto tempo disponível, ele tem a opção parcial, que ele vai completar o programa em 32 meses. E aí, de novo, para todos os nossos programas, temos os requisitos acadêmicos ou o requisito profissional. Então, toda a vida desse aluno vai ser avaliada. Não é porque ele não tem um bacharelado que ele não vai ser considerado para poder aplicar para um mestrado, porque ele pode ter anos de experiência profissional. Tá? E a gente vê que muita gente dessa área entrou na área, acabou que não tinha um bacharelado, continuou, se desenvolveu na carreira e tem anos de experiência, né? Então, acaba que muitos deles são avaliados, de fato, pelo requisito profissional. E esse daqui, o mestrado, ele tem, sim, um projeto de pesquisa no final. Temos o mestrado em Sustainable Maritime Operations,
E aí temos algumas vias de saída para essas pessoas que vão fazer esse tipo de mestrado. Ele tem um certificado de pós-graduação, se terminar em 12 meses, tem um diploma de pós-graduação, se você continuar por 24 meses, ou um diploma de mestrado, se fizer os 32 meses do programa. Perfeito. Então, o programa de pós-graduação, o certificado são 3 módulos, o diploma são 5 módulos, e o diploma de mestrado são 6 módulos. O primeiro, o certificado, ele não tem um projeto de pesquisa, porém os outros dois têm, aliás, o segundo também não tem o diploma, e o certificado não tem projeto de pesquisa, e o mestrado tem um projeto de pesquisa no final. E a gente tem também um programa, um diploma na área de engenharia, que tem a duração de 18 meses, com 8.300 pelo programa, são 5 módulos, ou seja, dividido isso aqui em 5 parcelas, também não inclui um projeto de pesquisa. Temos os MBAs, que já não são tão específicos assim, temos um específico, mas outros também envolvem outros setores, ou seja, você não precisa necessariamente ser da área de operações marítimas para estudar com a gente. Então, temos o MBA em Entrepreneurship and Innovation, aí o MBA específico em Maritime Operations, que realmente é de fato voltado para a área. Temos o MBA em Financial Technology, que é Fintech, MBA em Marketing e depois o MBA em Capital Markets and Finance. Todos eles têm a duração de 12 meses, falou do programa de 8.700, com 3 módulos, e aí o requisito acadêmico, ou uma pós-graduação, ou de 2 a 3 anos e mais de experiência profissional, mais um bacharelado. E esse aqui, o MBA, também inclui um projeto de pesquisa no final. Maravilha. Temos também, por último aqui, os programas de mestrado com foco em pesquisa. E aí, esses daqui, eles são realmente bem voltados para a área de operações marítimas, tá? Então, como vocês conseguem ver aqui, o mestrado em Sustainability in Practice, Maritime Operations, aí temos Advanced Hydrography for Professionals, Advanced Meteorology, Advanced Navigation, Engineering for Marine Professionals e Advanced Oceanography. Todos eles também 12 meses de duração, 7.200 pelo programa, 3 módulos, requisito acadêmico tem uma pós-graduação, ou requisito profissional, 2 a 3 anos de experiência, mais um bacharelado, e também inclui projeto de pesquisa. Então, essa foi a volta ao mundo com o Grupo Guedo. Em 2 horas. Exatamente, vocês conseguem ver que 1h30, vai. são muitas instituições, né? Tem opções para todo mundo, tem aqui o que você quiser fazer, desde um programa inicial ali com um diploma lá em Dubai, até um PhD com as nossas instituições na França, na Alemanha também, né? Então, tem várias opções que cobrem toda a vida acadêmica do aluno, com vários programas, e que vão ajudar vocês a desenvolver a carreira profissional de vocês, né? E se quer estudar online, pode fazer online. Pode fazer online, exatamente. Mas, claro que para explorar o mundo, o legal é ser presencial, né? Exatamente. É muito bom aproveitar cada momento e oportunidade que a gente tem de explorar esse mundo, né? A gente tem uma vida, assim, tão curta, de uma certa forma, comparado com o tamanho do mundo, né? Então, por que não sair ali daquele nossa zona de conforto e aproveitar o mundo, explorar, desenvolver a nossa vida profissional, pessoal, conhecer, né? E aproveitar o que tem de melhor nesse mundo e com as nossas instituições aqui do Grupo Guedo. É isso aí. Naê, muito obrigada pelo seu tempo, por essa apresentação maravilhosa, super didática, né? Nós da Canadá Newnet temos, assim, o prazer de trabalhar com a Guedo, porque a gente sabe do compromisso, da responsabilidade que vocês têm com cada aluno, né? Então, vocês que estão aí começando 2026, que quer dar uma guinada na sua carreira, ou que quer, aqueles que já têm bacharelado e quer vir dar uma guinada com pós-graduação, com mestrados, estamos aí com vários portfólios, aqueles que estão saindo da high school, né, e que quer começar uma carreira, né, explorando vários países, a gente tem opções para vocês, então procura a gente, tá? Visita a gente no Instagram, aqui no YouTube, manda mensagem para a gente, que vai ser um prazer levar vocês a explorar esse mundo. Muito obrigada, Naê, pelo seu tempo, e a gente está junto aí para trazer esse povo para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá, para qualquer lugar do mundo.
Muito obrigada, Marcélia. Estamos aqui disponível, então qualquer pessoa que tem interesse em, né, se aprofundar um pouquinho mais, a gente foi, que nem você falou, quase 2 horas, mas mesmo assim a gente não consegue aprofundar em cada um dos programas, né? Então, se tiver alguém com bastante interesse em algum programa específico, é só falar direto com a Marcélia agenda uma ligação e a gente conversa sobre o programa, te explica certinho, tira todas as suas dúvidas, né? E aí consegue já programar o seu processo de intercâmbio e exploração de mundo e desenvolvimento profissional. É isso aí. Procura a gente, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.